Que alegria imensa estar aqui. Você que fez o concurso para o Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, vários cargos aí, né? E abriu o prazo aí para você. Então, estamos aí com o prazo aberto, recursos à prova discursiva. Só clicar nesse link aqui e aí você vai cair. Deixa eu apagar aqui. Você vai cair aqui, ó, na página do Sebrasp, coloca seu login, sua senha, e aí você vai para a página de recurso. Chegando na página de recurso, você vai ter acesso aí aos recursos. E aqui eu já fiz, né, um rankzinho, já montei aqui, pegando ali os meus conhecimentos de dashboard e trouxe aqui para a gente analisar, né, analisar como é que foi o desempenho, como é que foi que a galera foi nesse concurso do TCR Rio Grande do Norte. E nós tivemos aí, né, estão pegando aqui os aprovados, ó, nós tivemos aí 188 eliminados, né? E desses eliminados, tem aqui a lista única, tá? Pegando o grupo consolidado, né? Que é um nome só por pessoa, tá? Porque quando você pega aqui, ó, eliminados únicos, é diferente dos eliminados totais. Então, os eliminados totais, ou seja, aquele que foi eliminado, a mesma pessoa, ela pode constar em várias listas, ampla, depende da nota, né? Do que ela pediu. No total, seria 221 eliminados. Só que desses 221, 188 é candidato único. Então, ele foi eliminado na discursiva, na P3, né? Então, ele acaba perdendo a vaga dele, né? Provisoriamente, tá? Preliminarmente, melhor dizendo, que é o resultado provisório. E aí, ele não atingiu ou a pontuação mínima, não atingiu a pontuação mínima na prova discursiva, saiu de todas as listas, tá? Ele retornando, que é justamente o que vai acontecer aqui na fase de recurso. Ó. Então, na fase de recurso, qual é o objetivo? É você que está bem classificado melhorar a sua classificação ou garantir a sua posição atual, tá? Gente, qual é a minha posição atual? Cara, eu até cheguei a fazer aqui, né? E aí, só que eu tô com um problemão lá no meu WhatsApp, né? Meu WhatsApp ainda não foi... então tá aqui, ó, os eliminados aqui. Então fiz aqui a estatística, né? Aqui a estatística, desculpa. Fiz aqui o ranking, né? O ranking. Então aqui tá o pessoal de analista, né? Analista administrativo, arquivologia, o Leonardo, por exemplo. Ele concorreu só na ampla e ele tá na posição... Cadê? Ele estaria na posição geral, classificação válida, quarto lugar. Beleza? Então ele estaria em quarto lugar aí. E aqui tá de todo mundo, tá? De todos os candidatos. Então, deixa eu olhar aqui. Aliás, de todas as listas, né? Que vai até 1014, tá? Lembrando que tem colega que está em duas listas, tá? Concorre em duas modalidades, né? Ok, aí tem a de técnico, né? Tem os técnicos, tem os médicos, os analistas, né? De todas as áreas, engenharia. E aqui o direito. Gente, quero essa tabela, né? Que nem eu te mostrei aqui, ó. Tá concorrendo na ampla. Esse candidato aqui, o João, por exemplo, está concorrendo tanto na ampla, na nota dele, né? Ficou na ampla, no PCD para negro, tá? E aí, no resultado considerado PCD negro, ele ficou em que posição? Vou pegar aqui o João, só para a gente olhar. O João ficou na posição 35, beleza? Desse cargo aqui, e assim vai, tá? Então, por isso que é interessante você observar isso. Mas como que ficou o resultado, né? Então, vamos lá, como que ficou o resultado? O resultado saiu um dia antes, né? Do programado. E aí, o que você tem que fazer de hoje, 14 a amanhã, às 18 horas, tá? Você pode entrar no estudo de caso, na questão discursiva, tanto na parte de conteúdo quanto na parte de microestrutura, tá? Pegando um exemplo aqui, né, que já chegou aqui pra gente, né? Estudo de caso, né? 45 linhas, cargo de auditor. A banca marcou aqui, ó, 43 linhas e 6 erros, tá? Para esse candidato aqui, ó, 6 erros. Show de bola? E aí os erros estão em que linha? Os erros estão na linha tipo de erro 41, 42. Ah, é verdade. Tá cortado, ó. Beleza. Show de bola. Aqui no outro candidato, né, que foi para técnico, né? Esse outro candidato que foi para técnico, veja que ele zerou, tá? No item 1. A banca já marcou 11 erros, beleza? A banca marcou 11 erros. 11 erros. Então, já analisei, inclusive, já mandei para ele o feedback. Tá? E aí, a mesma coisa. E aí vem a questão, né? Quinte, por que a banca tirou meio ponto aqui em microestrutura? Aliás, porque a banca tirou meio ponto no quesito aspectos técnicos? Por dois motivos. Um, porque esse candidato aqui em especial, ó,
ele não respeitou a margem, tá vendo? Ó, aqui, ó, ele não respeita a margem, deixa esses buracos. E segundo, na progressão temática, tá? Ele tirou nota 0. E aí, como ele tirou 0 na progressão temática, esse é um dos critérios. Só que aí a nota dele não é 0,6, é 0,50. A nota dele seria no mínimo 0,75. Mas como para técnico não houve 2 examinadores, eu vou explicar isso para você, a estratégia muda, tá? Infelizmente, a estratégia para técnico não houve 2 corretores, tá? Para o nível superior houve, mas eu vou falar disso com você agora. Então vamos lá. Bom, o que eu não quero que aconteça na sua redação? Eu não quero que aconteça o que aconteceu aqui, ó. Resposta ao candidato. Recurso preliminarmente indeferido, tá vendo aí? Então foi indeferido 2.1, 2.2, 2.3, foi indeferido a linha 2. Ele só ganhou na linha 3, lá ele ganhou. Então, para cada um dos erros apontados na sua redação, você tem que fazer um recurso. Então, um recurso de micro, um recurso... Então, gente, a banca deu um erro na linha 15. Então, a gente vai lá pegar o manual do examinador. Deixa eu pegar aqui para você. Então, o Sebrasp tem um manual, ó. Aqui o manualzinho do Sebrasp, tá? Tá vendo? Quem já foi avaliador? Eu já fui avaliador dessa banca, né? Por isso que a gente tem o manual. Aqui tem as instruções, ó, para você ver. Tem as instruções, como ele marca. Tem até o que o pessoal chama de resposta padrão, né? Resposta padrão. Tá aqui as telas do sistema e tal. Beleza, né? Isso, claro, da minha época, né? Aí eu venho aqui e olho. Se esse erro, por exemplo, na linha 15 de grafia, está dentro dos 11 erros de grafia que a banca elenca aqui, ó. A banca elenca 11 tipos de erros de grafia. Então, só pegar aqui o manual para você ver, ó. Aqui, ó. No manual do Sebrasp, grafia, tá vendo? A grafia tem 11 tipos de erros de grafia, ó. Grafia. E aqui tem todos os sub-erros. Eu venho aqui e verifico, né, se esse erro marcado na linha 15, por exemplo, é um erro de crase, de acentuação. Então, o erro de acentuação da crase, quando falta a crase, né, que você esquece, deixa de colocar o acento indicativo de crase, é um erro de grafia / acentuação, não é um erro de morfossintaxe, como na FGV, como na Consulplan. Pegou? Beleza. Então, vamos lá. Então, eu não quero nem que você entre nos motivos de indeferimento preliminar. Quais são os motivos? Está lá no seu edital. Está no edital do resultado, são 2 lugares, e está nas instruções da tela do candidato. Então, lá naquela tela que eu mostrei, né, que eu não mostrei porque não tem como fazer o login. Dentro daquela tela também tem mais 3 itens. Então, no total, são 6 itens de motivo preliminar. Um deles é a inconsistência no conteúdo. Então, o que indica que seria a inconsistência do meu recurso? Recurso inconsistente é o recurso que parece que está tudo certo, mas ele não está defendendo a adequação ao critério, né? Então, você pegou a sua redação e você viu que lá no padrão de resposta, que a banca tem os conceitos avaliativos. Tá vendo aí, ó? Rapidinho, aqui, ó, vou mostrar para você. Tá aqui, né? A prova, né? E aqui tem os conceitos, ó. Conceito 1, 2, 3, 4, tá vendo? Então, a sua nota é encaixada em um desses conceitos. Então, o que é o recurso inconsistente? É você pegar o seu recurso, né, e tá falando tudo. Que atendeu a Constituição, atendeu ao autor fulano de tal, autor Beltrano, atendeu tudo, menos ao conceito. Então, o seu recurso é inconsistente. Aí você cai aqui, ó, no motivo de preliminarmente indeferido. Infelizmente é isso. Redação idêntica. Tem gente que pega todos os erros, né? Uma cliente me contratou aqui por recurso judicial. Pegou todos os erros e colocou a mesma frase, só mudava a linha. Ou seja, recurso com redação idêntica. Então, tá aqui uma coisa que você, se você for fazer sozinho, você tem que evitar. Os 6 erros, os 6 motivos de indeferimento preliminar. Por que eu falo isso? Porque é a primeira coisa que a gente olha. Eu olho, vejo que você caiu, pum, marco lá no sistema, né? No campo apropriado. O sistema já gera a resposta e eu faço o que? Ganho meu dinheiro e vou para o próximo recurso, tá? Então, é assim que funciona na prática. Beleza? E o que você quer? Você quer isso aqui, né? O que está aqui do outro lado, né? Que é o quê? Que é a sua peça técnica, o seu estudo de caso, sua questão discursiva, sua redação, ó. Deferir. Praticamente, né? Uma pessoa teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 70%, né, de 10, 70% dos itens que ele entrou deferido. É por isso, gente, que a gente tem esse mural aqui, ó, dos recursos providos. Então, aqui estão os recursos, aqui estão os gabaritadores, né, que não precisou fazer recurso, e esse resultado aí extraordinário, ó, que vai do chão até lá no teto, tá vendo? Fora, né, isso é o que está fixado aqui. Tem ainda os que, né, tá ali para fixar que acabou a parede. Acabou não, né? Tem ainda todo o lado de cá ainda para fazer. Beleza? Então, vamos lá. Vamos dar uma análise, vamos analisar, ó, tá aí mais resultado. Então,
gente já fez recurso para PG, procurador, MP, promotor, AGU, advogado, AGU, procurador, AGU, procurador da Fazenda, né? PGFN, que eu mais gosto, que eu sou auditor fiscal, PGM Natal, PGM São Paulo, procurador, PGM Roraima, DPE, defensor e delegados. Tá aí uma colega da TCE Santa Catarina. Olha só, ela estava com 22 na peça técnica de 90 linhas e ela precisava chegar, né, e ganhamos 11,40. Então ela saiu de 11,35 eliminada para 22, ela precisava de 20, tá bom? E aí a gente ganhou 11 pontos. 11 pontos cara, isso aí. Na PGDF também tá aí o resultado. E aqui eu não sei qual é, mas tá aí o resultado. Tá, beleza. Então tivemos 188 candidatos eliminados nesse concurso, veja os cargos da lista afetada, tanto, né, nas provas, com 1.014 candidatos únicos por cargo, tá? Sem pegar repetição, com 18,54% eliminados. Considerando o último concurso, isso foi baixo, beleza? Então, como é que ficou? No nível superior, nós tivemos 178 eliminados, 20%, e no nível técnico nós tivemos só 10 eliminados, né? Que foi 6,67%. Então, tá aí os números para você, né, ficar. Então, onde foram a eliminação mais forte? Quais foram os cargos que tiveram maior eliminação? Para quem fez estatística, então, você que fez estatística, 85% dos candidatos foram eliminados. Quem fez a área de analista em TI, infraestrutura e segurança, 51% foram eliminados, tá? E para quem fez para o cargo de médico, pasmem, 38% foram eliminados. Tudo porque não vai para a prova sem pegar, né, os conhecimentos necessários. Gente, você não pode ir para a prova do Sebrasp com o que você sabe de cursinho, cara. Não pode. Então, tá aqui as taxas de eliminado, né? Por cargo de analista. O ACE também, o estatístico se lascou. 85% dos estatísticos em ACE foram eliminados. Então, foram eliminados tanto... Não, tô repetindo, né? Cadê? Médico, tá certo, aqui continua a tabela, né? É analista, né? Então, os analistas, engenharia civil, 29%, ainda com analista, ciências atuariais, 26%, contabilidade, 16%, né? 27% eliminados, direito, 16 eliminados, 18%, arquivologista, 18%, e engenharia, 11%, ciências contábeis, 12%. E para o cargo de auditor, aqui ACE é auditor e analista TI, tá certo? ACE é auditor de controle externo. Então, o auditor de controle externo, estatística, e depois é isso mesmo, tá certo. ACE é auditor de controle externo. Então, o auditor de controle externo, estatística, foi o que mais foi eliminado, seguido pelo analista de TI com 51%. Beleza? Show! Não basta observar apenas a prova objetiva, a posição final do candidato, tá? E aí eu vou pegar, aqui eu pego a lista, né? A lista comparada só dos candidatos. O grupo consolidado, na ampla, tivemos 14% eliminados, PCDs, tivemos 30% eliminados, só quem concorreu para negro, 27%, e quem estava concorrendo nos dois, 18%. Beleza? Total, 178 eliminados aí. Beleza! Agora pegando para o cargo de técnico. Vamos olhar para o técnico? Na ampla, tá? Tivemos aí, o total foi 10, né? Então, na ampla nós tivemos 4, para PCD nós tivemos 1, para negro nós tivemos 5 e ninguém foi eliminado para PCD e negro, né? Concorrendo as duas, estando nas duas listas, né? Tanto negro como PCD. Então, ninguém foi eliminado, mas também só tinha um candidato. Show? Por que a prova discursiva eliminou tanta gente? Bom, primeira diferença, né, entre a exigência dos cargos. Cargo de analista, cargo de auditor e cargo de técnico, né? Segunda, estrutura avaliativa. É o que eu mais falo pro pessoal. Não vai para a prova do Sebrasp sem saber jogar o jogo do Sebrasp, cara. O Sebrasp tem jogo tanto para micro quanto para macro estrutura. Principalmente a questão dos conceitos, tá? O candidato eliminado deve fazer o quê? Se você for eliminado, você deve entrar com recurso, tá? Não entra com recurso Tabajara, não entra com recurso Tabajara, e agora o pessoal tá... recurso, cara, gente, olha só. A SUIA não é treinada, tá? A SUIA, ela tende a fazer um recurso administrativo, ela tende a fazer como se fosse um requerimento, aí vai meter seu nome. Colocou seu nome, recurso indeferido por identificação do candidato. E a SUIA, ela tem o viés de você. Então, como ela só sabe da sua redação, ela não consegue ver o amplo e ela também não entende todos os critérios porque ela não foi treinada. Ela é geral. Esse é o problema da IA geral. Tem que ser no mínimo um sistema agêntico, beleza? Mas mesmo assim também não sugiro, tá? Por quê? Porque ela tem viés. Cara, o que eu pego... Olha, gente, o que eu pego... Eu fui indicado agora perito judicial, né? Para trabalhar na perito judicial. Então, fui nomeado.
Cara, o que eu leio assim de recursos que eu falo, meu Jesus Cristo, cara, parece certo. Você termina de ler, você fala, ó, tá certo. Mas quando você vai pegar o texto do candidato, vai pegar o critério, vai pegar o texto, você vê que foi amarrado para dar sentido. Então, e aí a pessoa que protocola, né, o candidato que protocola, ele não conhece internamente isso. Então ele acha que tá bom, que tá até melhor do que ele comprou, né? E quando ele vai ver, não tá. Por quê? Porque a incoerência ela é interna. A inconsistência ela é interna, beleza? E aí, meu irmão, não tem jeito. Só consegue identificar o erro quem domina o critério. E não domina o critério, porque se dominasse o critério, teria tirado nota máxima. Concorda comigo? Não é o conteúdo, galera. O conteúdo é uma das coisas. E o critério é o conceito avaliativo. Então, você pega o conceito avaliativo, o que a banca considera? O que é, por exemplo, adequadamente? Desenvolveu adequadamente. O que é parcialmente adequado? Isso está parcialmente. Então, eu vou defender na redação do candidato, por exemplo, que tirou 0, que o texto dele está parcialmente adequado. Como que eu vou fazer isso? Pegou? Então, exatamente essa a grande dificuldade. Então, vamos seguir aqui a nossa tabelinha. Já estou indo, calma. Estou saindo. Porque eu tenho que sair. Então, tá aqui, né, a classificação e agora vamos lá para os critérios, né? Então, qual foram os critérios utilizados? Que nem eu falei para você, ó, para o cargo de nível médio, tá? Critérios da prova. Para o cargo de nível médio, aqui os critérios, né? Esse aqui é o critério macro, né? Conteúdo, capacidade de expressão, normas cultas, o texto tem que ser dissertativo, primando pela coerência e coesão. E aqui, ó, para os cargos de nível superior, então grifa aí, ó, cargo de nível superior, a avaliação será feita por 2. Então, o analista e o ACE, o auditor, tiveram a média, ó, média de 2 notas convergentes, beleza? Quem tinha o cargo de técnico? O cargo de técnico só teve um corretor e não teve a média, tá? Então, quando você pega o cargo de técnico, você vê que a nota deles não está quebrada. O que é uma nota quebrada? Deixa eu pegar aqui para você. Então, o que é uma nota quebrada? Abrir tabela de distribuição de pontos. Então, deixa eu mostrar aqui para você, ó. Na tabela de distribuição de pontos, tá aí, ó. Então, na tabela de distribuição de pontos, a sua nota, você vai pegar a sua nota lá. Qual foi a sua nota? Então, peguei a sua nota. Sua nota foi, por exemplo, tá? Sua nota foi 4. Se a sua nota foi 4, significa que você é conceito 2. Então, no item 2.2, sua nota foi 4. Então, você é conceito 2. O que eu vou pedir? Né? Vou ler sua redação e vou ver. Bom, primeiro, né? Foi só um corretor. Para técnico, foi só um corretor. Então, não tem muito o que fazer. Ou eu vou estar no 5 ou eu vou estar no 6. Agora, quando eu estou no cargo de auditor e analista, eu tenho uma nota, por exemplo, 3,25. Então, a nota do candidato foi 3,25. O que significa aqui? Significa que ele é conceito 1,5. Se ele é conceito 1,5, um corretor deu conceito 2, tá? E o outro corretor deu conceito 1. Logo, a nota dele é a média entre os dois corretores. Por isso que saiu lá 3,25. Deixa eu dar um exemplo aqui, né? Esse aqui, ó, saiu 5,31. O que é 5,31? 5,31 é a média, tá? Entre o conceito... Cadê? Matriz 4, né? Não, tá aqui não. Depois eu olho. Ou seja, um examinador deu o conceito 3 e o outro examinador deu o conceito 2. Então, por isso que ele tirou 5,42. Por que ele tirou 5,42? Porque um examinador... Aqui, ó. Vamos pegar esse candidato aqui, ó. Vamos supor que você olha lá na sua tabela, né? Tu olhou lá na sua planilha, no seu espelho, e a sua nota estava 5,42. O que significa isso? Significa que você só pode pedir quanto? 1,08. Então, qual é o seu acréscimo? O seu acréscimo é defender que o conteúdo que você escreveu das linhas tais e tais está dentro da nota do conceito 3. Beleza? E aí você vai lá, lê o descritor do conceito 3 para você solicitar, para você ver o que era esperado de você e qual o conteúdo, que é a minuta de resposta. Então, o padrão de resposta tem 2 partes, que é a minuta, que é o conteúdo esperado, e depois a avaliação, que é feita por conceito. O conceito é transformado em quê? Em pontuação, pelo sistema, não pelo examinador. Então, o examinador, ele não te dá uma nota, ele te dá um conceito. Então, o examinador 1 te deu um conceito, o examinador 2 te deu outro conceito. Sua nota é a média. No caso do cargo 14, não teve isso. Beleza? Então, a briga fica em cima dos conceitos. No cargo de analista, não. No cargo de auditor, não. A briga é em cima das médias dos conceitos.
Então essa é a melhor estratégia para você brigar. E aí você tem um recurso objetivo. O que é o recurso objetivo? É que você pede aquilo que o examinador pode te dar. Então não adianta você deixar em branco, colocar lá, pede-se a majoração da nota. Recurso indeferido por inconsistência. Por quê? A majoração para quanto? Pede a majoração. Ótimo, meu filho, mas você pediu a majoração, mas não me disse de quê? Para quê? Para quanto? Recurso inconsistente. Pegou os detalhes? É por isso, gente, que a gente tem mais de 3 mil recursos vencidos. Entra lá no nosso Instagram. E para você que quer uma análise gratuita, uma planilha, né, de análise gratuita, não imprime aqui não. E eu coloco detalhe item por item para você, tá? Basta você enviar a sua redação aqui no e-mail recurso@quintecoach.com.br. O e-mail vai estar aqui na descrição. Você pode enviar, que eu abro lá e analiso para você. No, o WhatsApp ainda... Não, deixa eu ver se ele voltou aqui. Senão o WhatsApp não voltou. Então, não voltou. Falta 2 horas para terminar a análise. Então, não voltou. Beleza. Então, é pelo e-mail mesmo. Então, manda no e-mail que eu faço a sua análise gratuita, que eu já estou fazendo desses candidatos aqui, e envio para você o orçamento completo. E aí você fechando, né? Aceitando a estratégia, que é item por item, eu vou e elaboro o seu recurso, você copia e cola no site do Sebrasp e, com fé em Deus, você entra aqui, ó, no moral dos recursos providos. Beleza? Um beijo, abraço. E você que foi eliminado, calma, que ainda não é o fim. Você que tirou uma boa nota, vamos analisar item por item, porque se deu média, a gente já sabe que tem divergência. Depois, se a sua nota realmente não se encaixaria na nota maior, que é por isso que tem os recursos parcialmente providos. O nome disso é recursos provavelmente providos. Beleza? Então fica com Deus e eu te vejo no nosso próximo encontro. Sucesso, meu querido! Tchau, tchau! Meu nome é Shirley, eu moro em Vicente Pires.